Título 6 da Advocacia Pública. Artigo 182. Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio de representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 7 da Defensoria Pública. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus de forma integral e gratuita. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Capítulo 4. Dos atos processuais. Título 1. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1. Da forma dos atos processuais. Seção 1. Dos atos em geral. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 1, em que o exige o interesse público ou social, inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz
e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado.